A conquista da Terra Prometida é, de longe, uma das histórias mais conhecidas e mais importantes da Bíblia Sagrada. E quando nós falamos no assunto, os personagens que logo vêm na nossa cabeça são Abraão, Moisés e Josué, certo? No entanto, existe aí um homem que exerceu um papel muito importante ao lado então aí de Josué, que foi o seu amigo Caleb. Mas quem era Caleb? Ele era descendente de quem na Bíblia e por que ele era tão importante assim? Olá pessoal, Anderson de Aguiar aqui com vocês mais uma vez e hoje para lhes apresentar Caleb. A Bíblia vai mencionar Caleb pela primeira vez lá no livro de Números, no capítulo 13 e versículo 6, quando Deus então ordena Moisés ali escolher 12 líderes, um de cada tribo de Israel, para espionar então a terra de Canaã, que era a terra prometida, que foi prometida lá para Abraão. Inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal que menciona então esse evento e a escolha de Oséias, que era filho de Num, que passou a ser chamado então pelo nome de Josué, e tem link aqui na descrição. Pois então, o parceiro e amigo de Josué foi um dos 12 espiões que Moisés então enviou de Cades Barneia para explorar então a terra prometida. Mas a minha intenção aqui hoje não é contar sobre esse evento, e sim revelar quem foi Caleb, qual a sua ascendência e por que ele era tão importante desse jeito. Vamos então ao contexto histórico, pessoal, e explorar então a partir de agora sobre as origens do povo no qual ele pertencia. Mas aí você pode me perguntar, ele não era israelita? Vamos lá, sim, ele era israelita, mas o seu pai era estrangeiro. Você vai entender então por que conhecer a origem do seu povo revela então a importância dele lá na conquista da terra. Vamos lá então. No versículo 6 de Números 13, nós descobrimos que ele fazia parte da tribo de Judá e também que era filho de Jefoné. E como eu disse agora há pouco, Jefoné, ele era estrangeiro, não pertencia àquela terra. Ele fazia então parte do povo quenezeu, e guarde bem esse nome, ok? A partir de agora nós vamos falar bastante desse povo. Pouco se fala e pouco se sabe a respeito desse povo, mas a gente não fica aí no escuro, né? A Bíblia então faz menção desse povo lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, nos versículos 18 e 19. Vamos ler? Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Pessoal, muita gente ignora versículos como esses, nos quais aparecem então nomes de povos, nomes de cidades, nomes de pessoas que nasceram de quem, filho não sei de quem, neto, né? E um gerou outro. Ou seja, versículos com genealogias. E isso é um erro muito grande. Eu quero dizer isso para vocês, que não pode fazer isso. É um erro fazer a leitura desta forma, porque cada palavra escrita no livro sagrado nos ensina alguma coisa. A gente não pode se dar ao luxo de ignorar esse tipo de passagem. A Bíblia precisa ler inteira, gente. Então, se você já fez isso, não faça mais, ok? Leia com calma, anote e também assista os meus vídeos para aprender muito mais a respeito da Bíblia. Aliás, se inscreva agora no canal para não perder mais nenhum vídeo e aprender, é claro, os mais diversos temas da Bíblia Sagrada. E também não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações, combinado? Voltando então aqui para o versículo 19. Vocês perceberam então que eu mencionei quenezeus na minha leitura? Comente aqui para eu saber. Vamos lá. Pois bem, os quenezeus então era um dos povos que moravam ali naquelas terras de Canaã que Deus tinha prometido para Abraão. Sem falar que é nesse capítulo que Abraão então questiona a Deus sobre esta promessa que Deus fez, que Deus lhe daria filhos, que Deus faria ele pai de grande nação. Mas naquele momento, Abraão não tinha filhos, é por isso que ele inicia o capítulo questionando a Deus. E eu fiz uma série de vídeos aqui sobre Abraão e vou deixar aqui os links na descrição. Deus então confirma a sua promessa, fala que a sua descendência será escrava ali numa terra estrangeira por 400 anos, mas que voltaria para Canaã depois desse período de 400 anos, né? Para enfim tomar
posse de toda a terra que pertencia não apenas ao povo quenezeu, mas também aos outros povos que eu li anteriormente nesses versículos em Gênesis. Nessa promessa triste, vamos dizer assim, né, feita para Abraão, Deus estava se referindo ao cativeiro lá no Egito. Também a libertação conduzida por Moisés e Arão, é claro, e a conquista posterior da terra, liderada então por Josué e Calebe. Depois que Moisés liberta o povo das mãos do Egito, então Moisés ele escolhe duas pessoas, ele escolhe Josué, mas também escolhe Calebe. E nós vamos entender no decorrer desse vídeo por que Calebe foi escolhido e por que ele é tão importante assim. Não era apenas Josué que tinha essa importância, e é claro, ele tem uma grande importância, mas Calebe também exerceu uma grande importância e uma grande influência no povo de Israel. E só por essa explicação a gente já começa então a enxergar a ligação que existe entre Calebe e também entre Abraão. Existe uma conexão muito forte e daqui a pouco você vai entender essa conexão, você vai entender os motivos pelo qual ou pelos quais, né, Deus escolhe Calebe. Vamos lá então, Deus cura Sara, que é a esposa de Abraão, Isaac nasce, Isaac cresce, é claro, né? Casa com Rebeca, que fica então grávida de gêmeos. Os primeiros filhos do casal são gêmeos. Nasce então Esaú primeiro e em seguida nasce Jacó, que sai com a mão ali agarrada no pé do irmão gêmeo. Por direito, é claro, Esaú ganha o direito de ser o primogênito, o status, vamos dizer assim, o filho mais velho, já que o filho mais velho dava continuidade aí na linhagem da família, né? Recebia a bênção do pai. Mais tarde, então, Jacó daria ali um jeitinho tal e para conseguir o direito de ser o primogênito, de ser o mais velho. Mas eu vou deixar esse evento aí para um outro vídeo. Combinado? Eu vou ensinar para vocês então a história de Jacó e de Esaú também. A verdade é que apesar de Jacó dar continuidade aí direta da linhagem de Abraão, já que ele se tornou o primogênito e através dele que continuaria o patriarcado, né, com a bênção então do seu pai Isaac, Esaú, no entanto, apesar de não ter recebido, de ter, né, feito o que fez, ele também tem o seu papel. A Bíblia nos ensina, e nós vamos descobrir hoje, que ele tem o seu papel importante, é claro, na história de Israel, mesmo que não apareça de forma clara. Por quê? De um lado, nós temos José, ok? José, que é filho de Jacó, é a linhagem direta, então, de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó e José, que se torna, então, um governador egípcio. Inclusive, eu também fiz vídeo sobre José e o link está na descrição. Josué é o cara então, que coloca o povo de Israel dentro do Egito, para morar dentro do Egito. E depois é esse povo, justamente esse povo que cresce, né, depois bastante ali naquela cidade, naquele estado, naquele país, e se torna então escravo daquela nação estrangeira, como Deus então havia revelado lá para o seu bisavô Abraão, que eu li no começo do vídeo. Vocês estão lembrados, né? Vai anotando aí, vai prestando atenção. E de outro lado, nós temos Calebe, né? Muitos anos depois de José, nós temos Calebe, que era o quê? Filho de Jefoné, que se tornou então um dos líderes de Israel ao lado ali de Josué, para então conquistar a terra de Canaã, como Deus havia prometido ao avô de Esaú. Ok? Então vamos perceber aqui, para entender melhor essa conexão, nós vamos então para o capítulo 36 de Gênesis, que conta então a história de Esaú, para onde que ele foi e como foi a sua genealogia. Lembra que eu falei para a gente não desprezar versículos de genealogia, porque através dele está escondido ali, não está escondido, né? É que a gente não presta atenção, está ali naqueles nomes ali, os povos que se originam, e se encontra ali então as explicações, vamos dizer assim, para a gente compreender e conectar as histórias, porque as histórias bíblicas estão praticamente todas conectadas. Vamos lá, depois então de vender a sua primogenitura para Jacó, Esaú então seguiu o seu caminho e se casou com duas mulheres que moravam então ali na terra de Canaã. Isso mesmo, vamos lá. Ele casou com Ada, uma hitita, e Olibama, que era neta de um heveu. Ora, presta atenção. Lembra do vídeo que eu falei a respeito da aliança que Josué fez ali com o povo heveu, que era o povo de Gibeão? Vocês lembram disso, né? Eu fiz esse vídeo, quem não assistiu ainda, quem não é inscrito, aproveite para se inscrever e assistir o vídeo, o link está na descrição. Dessa forma você vai conseguir
de uma maneira mais fácil compreender o contexto que eu estou trazendo hoje nesse vídeo a respeito da vida de Caleb, que está diretamente conectada com essas histórias, esses vídeos que eu já fiz, e também com a história tanto de Abraão, quanto com a história de José e também com a história de Josué. Então você não pode perder esses vídeos. Pois então, gente, esse povo é aquele povo que foi poupado então por Deus lá em Josué, que é descendente então de Esaú através da esposa Olibama. Já o povo quenezeu, que é o povo que nós vamos falar nesse vídeo, é descendente também de Esaú, mas através da esposa Ada, a primeira que eu falei. Um dos filhos de Esaú com Ada foi Elifaz, e um dos filhos de Elifaz foi Quenaz, que deu então origem a este povo queneu. Parece confuso, mas eu vou fazer essa conexão aí, trazendo um gráfico que eu vou jogar aí na tela para vocês conferirem comigo. Vamos lá. Olha aí. Abraão gera Isaac, Isaac gera Esaú e Jacó. Jacó então se torna Israel, ele gera José e mais os seus irmãos, é claro, que surgem então depois as 12 tribos de Israel. Agora, Esaú gera Elifaz, um dos filhos dele, né? Elifaz também, entre outros filhos, gera Quenaz, pai dos quenezeus, que se fixaram ali com os outros povos na terra de Canaã. Resumo da ópera, José foi o cara que enviou o povo para ser escravo. Depois, muito tempo depois, Caleb aparece junto com Josué para ajudar o povo para reconquistar a terra de Canaã, que é a terra prometida por Deus a Abraão. Portanto, essas duas figuras importantes, tanto antes quanto depois do exílio no Egito, José e Caleb são descendentes de Abraão. Entenderam a conexão, pessoal? Vocês viram como é importante entender e compreender as genealogias? E é claro que Deus, ele trabalha aí de um modo que nos surpreende até hoje, até nos nossos dias. E no fim, tudo está conectado. A Bíblia é perfeita. Apesar aí dos erros de tradução ao longo dos séculos, eu já falei sobre isso, né? Em vídeos aqui no canal. A Bíblia, de um modo geral, ela é perfeita e as histórias estão todas conectadas. Parece que não, mas independente das épocas, todas elas têm uma conexão e, é claro, através do plano de Deus de salvar a humanidade, tudo se resume então a Cristo posteriormente. Portanto, os quenezeus provavelmente foram um dos povos nômades que peregrinavam então no deserto do Sinai, mencionado no capítulo 36 de Gênesis. Mas então, se Jefoné não era descendente de Jacó, como ele poderia fazer parte então da tribo de Judá? Parece que é confuso, né? Por que um homem que não é descendente de Jacó, e sim descendente de Esaú, ele é mencionado na Bíblia como parte integrante da tribo de Judá? Vamos entender isso então. Vamos lá. Quando o povo de Israel então migrou em direção ao norte, alguns desses povos se juntaram então aos israelitas no decorrer desse percurso. Apesar da Bíblia não ser clara a respeito, então provavelmente foi isso que aconteceu com a família de Caleb, ao ser então integrada, juntada ali, unida à tribo de Judá. Então a família, provavelmente alguns amigos também, mas a Bíblia menciona a família de Caleb, que é filho de Jefoné. Jefoné, então, ele casa com uma hebreia, é claro, e Caleb nasce ali, naquele local, dentro da tribo de Judá. É meio que ele é de origem quenezeu e também de origem israelita, de origem hebreia, de origem judaica. Então ele tinha, vamos dizer assim, dupla nacionalidade. Assim como seu amigo Josué, então ele cresce ali naquele local, no meio do povo de Israel, principalmente ali na tribo de Judá, conquista então uma posição de liderança, ele tem um respeito ali dentro da tribo e não apenas isso, ele também conquista a confiança de Moisés. Era preciso conquistar a confiança dos líderes. Ninguém chega aonde chega sem a confiança de alguém, sem a bênção de alguém. E Caleb tinha que conquistar esse respeito, a confiança de Moisés e de Arão, que era parceiro de Moisés na liderança do povo antes, durante e depois do exílio do Egito. E um fato aí que poucos conhecem é que Caleb, ele não era então líder da tribo, líder de fato. A posição então era de Naasson, filho de Aminadab. Interessante,
Mas foi Caleb que Deus mandou Moisés chamar então para representar toda a tribo de Judá entre os 12 espiões lá na missão então de reconhecimento da terra, lá na Palestina, a terra de Canaã, a terra prometida. No entanto, o fato de Jefoné não ser um israelita de fato, não ser descendente de Jacó, que se chamou Israel posteriormente, impediria então a sua descendência de ter uma parte ali na terra prometida. Ele era estrangeiro, e como um estrangeiro poderia garantir, mesmo lutando, mesmo batalhando ali do lado de Josué e do seu povo, dos soldados ali, quem garantiria que ele teria espaço na terra, que ele conquistaria uma parte da bênção da terra prometida, já que ele não fazia parte da linhagem de Jacó, se ele era da descendência de Esaú. Deus faz as coisas corretamente. Tanto foi que o próprio Deus, além de ter escolhido Caleb como um dos espiões, ele também concedeu então uma parte através de Josué, conforme nós lemos lá no livro de Josué, no capítulo 15 e versículo 13, que diz assim, ó: Mas a Caleb, filho de Josué, deu uma parte nos meios dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que era Hebron. Este Arba era pai de Anak. Pessoal, ó, essa expressão aí, no meio dos filhos de Judá, deixa bem claro para nós que Caleb não era um membro nativo daquela tribo. Nós percebemos isso. Então nós aprendemos aqui que Deus sempre cumpre com as suas promessas. Pois foi lá em Números capítulo 14, versículo 30, que Deus fez a promessa. Ele diz assim: Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Observem aqui que Deus faz questão de mencionar sempre o nome de Jefoné, principalmente nessa promessa. Ou seja, um dos descendentes de Esaú, que tinha vendido a sua primogenitura, também participam da bênção, da promessa feita a Abraão, dizendo para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Vocês percebem essa conexão linda, maravilhosa? Que apesar de Esaú perder, né? Esaú era descendente de Abraão, apesar de ele perder o direito de ser o filho mais velho, a sua descendência ainda participaria da promessa, participaria das bênçãos do Senhor. Inclusive, essa inclusão aí de Caleb na promessa foi tão importante que muitos anos depois, lá nos reinados de Saul e de Davi, os descendentes de Caleb ainda eram temidos, ainda eram respeitados lá em Judá, conforme diz 1 Samuel capítulo 25, versículo 3 e capítulo 30, versículo 14. Anota aí, tá aparecendo aí no vídeo para você estudar com calma e observar que tudo que eu estou falando tem base bíblica. Vocês sabem disso, é o meu costume. Vamos lá então. Mas por que Caleb foi tão abençoado por Deus? Qual o motivo? Mesmo ele não sendo descendente direto de Jacó. Pessoal, acontece que daqueles 12 espiões enviados por Moisés para Canaã, apenas Caleb e Josué demonstraram confiança completa no Senhor. Já que aqueles 10 espiões covardes, vamos dizer assim, a palavra é essa, 10 espiões mequetrefes, covardes, que não confiaram, inclusive tinham o prazer de botar medo no povo de Israel. Eles faziam isso com gosto. Sabe aquele tipo de pessoa que é negativa, que é pessimista e ainda espalha esse veneno para outras pessoas e as outras pessoas acabam acreditando porque parece ser verdade, de tão real a maneira como eles contam? Eles diziam que, apesar da fartura que existia ali naquela terra de Canaã, havia também ali grandes cidades, terríveis habitantes, diziam que existiam gigantes ali. Os caras, gente, eram negativos demais. Eles eram muito pessimistas e contaminavam, eu já falei isso agora há pouco, o povo com suas palavras que soaram então como uma afronta ao Deus Jeová, ao Deus de Israel, a promessa que ele fizera. Ele prometeu que daria aquela terra, e quando alguém duvida, quando alguém diz que não vai acontecer, você está zombando, você está afrontando, você está duvidando do que Deus fala, do que Deus é capaz de fazer. Muita gente entre o povo de Israel deu ouvido àqueles covardes. Então aquele povo que deu ouvidos agiu de forma infiel a Deus, não confiando então na promessa, na conquista da terra prometida.
Nem preciso dizer que Deus não aceitou aquela afronta, né? A incredulidade dos 10 espiões foi castigada duramente e eles morreram de praga, conforme está escrito em Números, capítulo 14, dos versículos 36 até os versículos 38. Vai anotando. E como então Caleb e Josué se mantiveram ali firme na confiança, na promessa, receberam então da parte de Deus uma parte na ocupação da terra de Canaã. Agora, um fato curioso e não menos importante é que Caleb era muito mais velho do que Josué. Muito não, né? Era mais velho do que Josué. E é por isso que era ele quem exercia liderança ali no reconhecimento da terra prometida. Naquele momento não era Josué, e sim Caleb, por ser o mais velho, já que ele foi escolhido, apesar de não ser o líder da tribo. Então ele exerceu um papel importante de liderança ali naquele momento em que os 12 invadiram Canaã para espionar, para espiar a terra. Às vezes, Caleb é até mencionado sozinho na Bíblia Sagrada. Nessa ocasião, Caleb estava com 40 anos, nesse momento em que foi enviado para espiar Canaã. A Bíblia então dá testemunho da fé de Caleb ao dizer que ele perseverou em seguir ao Senhor, conforme Números capítulo 32, versículo 12 e também Deuteronômio capítulo 1 e versículo 36. Isso então o coloca como uma das pessoas que tiveram uma confiança exemplar nas promessas e nos propósitos de Deus. E você? Tem confiado ou duvidado das promessas que Deus fez na sua vida? Me conta aqui nos comentários para eu saber. Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like e também use o botão valeu para fazer a sua pergunta sobre o tema de hoje. Vai que a sua pergunta vira vídeo e se você também tiver um canal, será mencionado nesse vídeo de resposta e também na descrição desse vídeo. Top, né? Você vai comentar, vai ajudar e vai aparecer, vai ser divulgado aqui no canal. Dá uma conferida aqui embaixo se você está inscrito e com o sino ativado, porque pode acontecer de o YouTube tirar a sua notificação. Então, aproveite agora, já clica, se inscreve se não estiver, ativa o sino para você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Outra coisa, aqui na descrição tem um curso muito top do presbítero André Sanches. Clica lá e faça sua compra com segurança. Além de você aprender muito mais a Bíblia com quem entende do assunto, porque o presbítero ele faz vídeos incríveis no canal dele. Você também pode me ajudar, é claro, comprando o curso, porque eu recebo, é claro, uma comissão aí da venda que eu faço a cada curso do nosso amigo presbítero André. Ó, não esquece de Deus, porque lá de cima ele não esquece de você. Receba o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!